Neste momento, convidamos a coordenadora do SICOM, Edna Aparecida Saraiva Mota, para apresentar o Sistema Informatizado de Contas, SICOM. Edna Mota é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Controle Externo e Contabilidade e Finanças Públicas pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. Bom dia a todos. É com muita satisfação, gente, que eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o SICOM, que é o Sistema Informatizado de Conta dos Municípios, né? Que o tribunal, que é por meio dele que a gente recebe todas as informações dos órgãos municipais, né? E tem alguns outros módulos que recebe até do Estado. Mas olha para vocês verem como é importante, né? Essas informações no tribunal, para o tribunal, e para ele trabalhar com essas informações e trabalhar esses dados e colocar de forma mais, né, fácil, né, para o cidadão entender, como o Lupa de Minas, né, que o Paulo falou agora há pouco. Mas o que é mais importante do SICOM? Porque isso tudo que acontece no Lupa, até na questão do aplicativo, nos aplicativos, o que é importante? Importante é esse dado vir com qualidade para o tribunal, né? Porque quando ele vem com qualidade, nós vamos poder, isso tudo que tiver retratado para a sociedade e para acompanhamento dos controladores internos, né? Isso vai estar lá, tudo certinho, as informações corretas, coerentes, né? Então, assim, vai passar realmente aquilo que está acontecendo em cada prefeitura, em cada órgão. Então, assim, a qualidade do dado é primordial. Então, assim, muitos de vocês podem estar perguntando, mas por que eu preciso saber do sistema, né? Isso é lá da contabilidade, eu não trabalho com isso, né? Mas é importante sim, porque aqui eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês para mostrar o que vem no sistema, como ele é estruturado, né? Então, assim, qual que é a importância do SICOM hoje para o tribunal? Quando eu entrei no tribunal, há muitos anos atrás, eu cheguei lá e eu vim de uma empresa privada, né, toda já organizada, tinha computador, então, assim, quase não tinha nem papel mais. Quando eu cheguei no tribunal para tomar posse, começar a trabalhar, eu cheguei lá e eu falei, gente, o que é isso aqui? Era processo nos corredores do tribunal, a gente passava assim no meiozinho, sabe? E era só papel. O que é isso? Eu falei, gente, mas... e aí eram os balancetes, era a prestação de contas, então aquele mundo de informação. Tinha prefeitura que era maior, que parava um caminhão lá na porta do tribunal para entregar os documentos na época de entrega da prestação de contas. Então aí o tribunal foi desenvolvendo os sistemas, né? Na época primeiro foi o CIP, em 95, depois em 2000 a gente implementou o CIAS, né? E aí depois, em 2000, a partir de 2010, a gente começou a trabalhar com o SICOM, que já foi um sistema mais completo, né? Que já veio com as informações assim, mais estruturadas, mas o que acontecia? As informações só chegavam depois que tudo acontecia, né? Então, hoje o SICOM não. A gente recebe as informações, depois do encerramento do mês, tem 30 dias para os órgãos mandarem. Então, essas informações, elas chegam tempestivamente no tribunal. Então, a gente pode trabalhar com esses dados, né? Então, tem tempo do gestor mesmo, do controle interno, né? Que tem um papel primordial para auxiliar os gestores, né? Nesses acompanhamentos. Então, assim, tudo é possível, porque durante o ano tem como consertar, tem como corrigir as informações, né? Porque errar é humano, todo mundo erra, né? Apropriou uma receita errada, tem uma despesa que foi da educação, mas que não podia ser apropriada como educação. Então, a gente tem uma série de coisas. Então, assim, eu vou passar um pouquinho para vocês de como o sistema é estruturado e como ele pode servir de ferramenta, né? Para os gestores e para os controladores internos. Então, o que é o SICOM? Então, ele foi implementado em 2011, né? A partir da Resolução 7 de 2011, o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios
é o sistema pelo qual o tribunal recebe, organiza e disponibiliza informações relativas à execução financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todos os jurisdicionados. Então, o que é isso? Isso tudo que vem, que o Paulo falou, o que foi previsto na receita, o que foi fixado na despesa, né? Tudo isso vem estruturado no SICOM. Então, vem lá na lei orçamentária, lá vem todas essas informações, depois a gente estrutura isso internamente, né? Aí vem lá a execução orçamentária. O que eu estou empenhando, o que eu estou gastando, o que eu vou aplicar no ensino, o que eu vou aplicar na saúde. Isso tudo vem e a gente estrutura e vai colocando as informações lá no sistema, de forma que quando a gente chegar no final do ano, a gente tem lá já tudo que foi aplicado no ensino, tudo que foi aplicado na saúde, já tem as informações lá certinha e o gestor vai saber, inclusive, o que vai para o parecer prévio dele. Eu consegui alcançar o índice? Eu não consegui. Então, isso tudo já está lá mostrando, né, para os gestores. Então, com os dados extraídos dos próprios controles contábeis, o que significa isso? Na realidade, o SICOM, ele não é um sistema declarado. Por quê? Porque é informações demais, com muitas consistências. Então, ele tem que ter um sistema intermediário, né, que a prefeitura contrata para ir lá extrair essas informações e colocar no formato do nosso layout. Hoje, a principal base de dados, né, utilizada pelo tribunal em todo o seu exercício fiscalizatório, gerando relatórios que não apenas pautam as análises realizadas, mas a emissão de certidões, alimenta o sistema PCA, o CIAS-PCA, que hoje, né, é o sistema que não mais o gestor precisa encaminhar essas informações para o tribunal, como era lá nos nossos sistemas anteriores. Então, hoje, o tribunal vai recebendo as informações mensais dos gestores, e aí, no final, ele consolida esses dados internamente, e aí ele faz, após essa consolidação, ele faz a autuação das prestações de contas para fins de emissão do parecer prévio. Então, ainda tem, né, ele é utilizado para acompanhamento da LRF, que o meu amigo Paulo já falou. Então, não mais, também substituiu o antigo sistema, que era o CIAS e LRF, né, que também tinha um outro sistema para a gente fazer esse monitoramento da lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje, isso tudo já é feito internamente pelo tribunal, com base nesses dados mensais. Então, eu quero enfatizar mais uma vez a necessidade da qualidade do dado, a necessidade do acompanhamento dos controladores internos como auxiliares, né, dos gestores. Prefeito, realmente esse dado não está retratando a contabilidade municipal. Aqui nós temos uma divergência, tem receita aqui que está indevida, ela não está na rubrica correta. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer, né, pelo seu órgão, tá? Então, é utilizado também, né, no Fiscalizando com o TCE, porque essas informações são disponibilizadas lá, os dados abertos, e o aplicativo Grupo de Minas, que o Paulo já apresentou. Então, é importante ferramenta para ampliar a transparência da gestão pública, modernizar as práticas contábeis, auxiliar os gestores nas tomadas de decisões e estimular o exercício da cidadania por meio do controle social. Isso porque todas as informações que vocês encaminham para o tribunal, elas são disponibilizadas lá no Fiscalizando com o TCE. Então, todos os dados são encaminhados por cada órgão. Então, a prefeitura manda o dela, a Câmara manda dela, os órgãos da administração direta mandam os seus dados. Então, cada um é responsável pelos seus dados, né? Então, eles são encaminhados durante todo o exercício financeiro, são divididos em módulos, na forma indicada na Instrução Normativa 3/2015. Todas as remessas encaminhadas são automaticamente validadas pelo sistema a cada novo envio, a fim de garantir a qualidade e a coerência de todas as informações prestadas. Então, além eu estou pedindo aqui para vocês, né, essa questão, enfatizando a qualidade do dado,
Para que a gente receba o dado, assim, minimamente com qualidade, existem validações internas do sistema. Então, existem lá, por exemplo, informações de bancos. Então, você tem lá uma informação do mês de janeiro. Quando você iniciar o saldo inicial das contas bancárias de fevereiro, o sistema garante que pelo menos aqueles saldos ali tenha que ser os mesmos do mês que terminou o mês anterior. Então, são validações mínimas que a gente coloca. Por exemplo, no início do mês de janeiro, verifica, por exemplo, teve inscrição de restos a pagar? Então, em janeiro, o que terminou em dezembro tem que ser o valor dos restos a pagar iniciais em janeiro, senão o sistema não aceita aquelas informações. Então, isso são as regras mínimas que a gente tem, né, para receber esses dados. Então, a estrutura dos módulos que compõem o SICOM é estabelecida anualmente a partir dos layouts publicados pela Coordenadoria de Desenvolvimento do SICOM no portal do sistema. Cada um dos módulos é dividido em diferentes arquivos que tratarão de assuntos específicos a partir dos números de registro indicados pelo tribunal. Então, esses módulos, né, a gente já está terminando os módulos para receber as informações de 2022. Então, a minha equipe já está publicando todas as informações, os layouts para o encaminhamento dos dados de 2022. Então, a gente sempre trabalha antes para que vocês possam adequar, né, o sistema para encaminhar as informações no ano seguinte. As regras de validação também são definidas a partir dos documentos de especificação e são disponibilizados também anualmente pela Coordenadoria no portal do SICOM. Então, qual que é a composição do SICOM, né? A gente tem lá o SICOM Remessa, que é onde vocês encaminham os dados para nós. Aí esses dados, eles chegam em formato de layout, eles são dados exportados através do sistema contábil que cada um tem no seu órgão. São versões anuais, então tem validações. E qual que é o público-alvo? São os nossos jurisdicionários. Depois disso, depois que a gente recebe essas informações, a gente tem o SICOM Consulta, onde a gente faz relatórios estáticos, que a gente consulta município por município, né, por exercício. Eles são disponibilizados internamente, né, para o nosso público interno e no fiscalizando para o público externo. E depois disso, a gente tem os produtos. Então, atualmente, quais são os nossos produtos, que a gente chama de análise? É a PCA, que foi implementada, né, para fins de emissão de parecer a partir de 2014, e temos o acompanhamento da LRF, que foi a partir de 2018, e temos hoje vários cruzamentos de dados que são feitos, né, a geração de malhas, tudo isso utilizado pelo Suricato, e a partir de 2021 agora, a gente teve a implementação do Plano Anual de Fiscalização, que está sendo um trabalho muito interessante, né, que é trabalhar esses dados concomitantes. Então, na realidade, ele está tendo um resultado muito grande para o tribunal e para os próprios gestores. Por quê? Porque ele trabalha, detecta alguns indícios de irregularidade e aí isso é encaminhado para os órgãos, né, que caiu naquela fiscalização, e aí a partir disso a gente está tendo assim muitas correções, muito retorno, né, em relação a isso. Então, o SICOM Remessa, ele a vigência dele é pela Instrução Normativa 3/2015, com os acréscimos da IN 2/2017 e a análise da LRF e da PCA, a IN 3/2017 e 4/2017. Então, quais que são os módulos do SICOM? Eles são estruturados em arquivos e registros que utilizam as tabelas e códigos padronizados de natureza de receita, natureza de despesa, fonte de destinação de recursos, compatibilização das naturezas de receita com as fontes de recurso e o plano de contas, né, de acordo com as regras da STM. Então, o que é isso? Na realidade, a gente tem toda uma estrutura de receita, né, que é já de acordo com o plano de contas,
E aí isso tudo vem com as rubricas, com as naturezas, o que pode ser gasto, com toda aquela codificação da natureza de despesa, e isso já tem um vínculo. Desde a arrecadação daquelas receitas, lá no planejamento, lá na previsão do orçamento, a gente já tem o link com a fonte de recursos que você vai ter para poder executar as despesas. Então, isso que é a compatibilização, tá? Então, quais que são os módulos? Instrumentos de planejamento. É nesse módulo que são encaminhados todo o planejamento do município inicial. Então, assim, eu vou planejar tanto para eu arrecadar, agora você já deve ter mandado para o orçamento para 2022. Então, qual que é a minha previsão de receita? O que eu vou poder, com essa previsão, o que eu vou poder executar de despesa? Então, aqui vocês vão fixar isso tudo, vão fazer a previsão e vão encaminhar para o tribunal, depois de aprovado pela Câmara, né, a lei orçamentária. Então, o instrumento, ele é responsável pelo envio, é o chefe do executivo, que é responsável pelo orçamento do município. Ele é um arquivo anual, e o prazo de envio dele é até 31 de janeiro do exercício de referência. Ele possui 14 arquivos e a gente incluiu, para não ter que ficar alterando o orçamento, um outro arquivo, que é o AIP, que é para vocês, quando não está previsto no orçamento, a inclusão de programas, de ações que inicialmente não estavam previstos no orçamento. Então, nós temos o AM, que é um módulo muito grande e que tem a maioria das informações. Então, aqui a gente recebe todas as informações orçamentárias, né? Então, aqui a gente tem isso de controle. Então, aqui a gente tem todos os empenhos, tudo que eu vou executar de despesa, toda a minha movimentação bancária. Então, aqui, e a gente tem as licitações, os contratos, todas as informações. Então, aqui também é enviado, né, para cada órgão, a prefeitura, né, a autarquia, a fundação, e os RPPS e empresa estatal dependente. Também são arquivos mensais, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente. Esse aqui nós temos 46 arquivos. Então, é um módulo maior que a gente tem no SICOM. E a gente recebe nesse arquivo também, a gente tem um outro módulo que a gente recebe as leis e decretos, né, de alterações orçamentárias, que é tudo aquilo que, eu vou fazer uma suplementação, eu vou abrir um crédito especial. Então, todas essas leis são encaminhadas no SICOM e os decretos também. A gente tem também o balancete contábil. Esse módulo, ele passou a ser enviado no tribunal a partir de 2015, né? E foi com ele que a gente consegue, a partir dele a gente conseguiu elaborar as demonstrações contábeis, né? Porque até então a gente não conseguia fazer os balanços no tribunal, né? Então, cada órgão também manda o seu e a prefeitura manda o dela e o consolidado ainda. Então, ele é mensal, os dados do balancete, e a gente tem, eles têm também até o último dia do mês subsequente para encaminhar. E ele possui 4 arquivos. E a gente tem o outro módulo também, que foi criado depois, que é o módulo DECASP, que é onde a gente recebe as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Para que essas demonstrações? Na realidade, como o tribunal é muito grande, né, a gente não conseguia, né, fazer acompanhamento desses dados, verificar realmente como é que estava a contabilidade do município e os dados que estavam sendo encaminhados no SICOM. Então, a gente criou esse módulo de forma que a gente vai ter uma visão de como está o dado na contabilidade municipal e aqueles dados que a gente, a partir do balancete, a gente também gera as demonstrações contábeis. Então, a gente faz aqui um confronto daquilo que os balanços que eles geram da contabilidade, que eles encaminham para o tribunal até 31 de março, e aquilo que a gente gera internamente com base no balancete contábil. Então, a gente detectou muitas divergências, né? E aí, com muitas contas com saldos invertidos. Então, a gente tem que depois fazer um
um plano de ação em relação a isso. Porque realmente aquilo que está sendo encaminhado no módulo DECASP muitas vezes não bate com aquilo que a gente gera dos dados do balancete contábil. Então aí está um dos grandes problemas, por quê? Então tem alguma coisa que não está retratando a realidade contábil do município. E a gente vai ter outros módulos que meus colegas vão falar, né, que é o KPMG e o CISOP, que vão ser abordados mais tarde. Então, quais os benefícios da implementação do SICOM, né? Como a gente recebe informações durante todo o exercício, o SICOM permite que o TCE exerça um trabalho de controle constante e conheça a realidade de cada um dos órgãos e entidades municipais fiscalizados. Então, é aquilo que eu falei. Anteriormente, a gente só recebia os dados dos municípios no final, quando terminava o exercício, lá em 31 de março. Agora não. A partir do mês seguinte, eu já sei quais que são as informações do mês anterior. Então, eu já sei lá. Quando chega fevereiro, final de fevereiro, eu já tenho as informações de janeiro. Então, é sempre assim. Então, quando eu chego lá em janeiro do outro ano, eu já tenho praticamente os dados do ano inteiro, né? Se os municípios mandarem tempestivamente as informações para o tribunal. Então, por ser um canal único e consolidado de remessa de dados, evita duplicidade de informações e diminui os custos de controle pelo poder público. O que era isso? Antigamente a gente tinha vários sistemas. A gente tinha, por exemplo, o CIAS-PCA para encaminhamento das informações do Executivo. A gente tinha um outro sistema, que era o SICAM, que recebia as informações das câmaras municipais. A gente tinha ainda o CIAS-LRF, né, para fazer o acompanhamento da gestão fiscal. Então, olha para você ver, os municípios tinham que mandar 3 sistemas diferentes, né? Mas isso, ele tinha que, né, não sei como trabalhar internamente, mas era um custo. Hoje não. Ele encaminha, né, o SICOM, e ali no SICOM a gente tem os módulos que a gente vai fazer a consolidação no final e vão ter a prestação de contas, vão ter os relatórios da LRF, né? Então, assim, isso já, ao meu ver, diminuiu bastante, né, o controle, os custos para o poder público. Melhora na qualidade das informações pelo TCE, uma vez que os dados informados são confrontados entre si a partir das regras de validação estabelecidas no sistema. Isso também eu já falei. Então, a gente tem algumas validações mínimas que garantem uma qualidade mínima dos dados. Não é 100%, mas a gente já garante isso. Mas a gente tem também, além disso, alguns outros indícios. A gente faz, depois que a gente recebe o dado, a gente ainda tem algumas validações internas que pressupõem alguma irregularidade. Por exemplo, você tem lá vários veículos, mas não tem nenhum gasto com combustível. Estranho, né? Não informar que ali tem gasto com aquele veículo, é porque não fez o link lá na informação com aquele veículo, qual veículo que está sendo abastecido, qual que é a despesa de cada um. Então, por ali, a gente no final do mês, quando recebe o dado, a gente já informa esse relatório com alguns indícios. Aqui não teve, por exemplo, informação de repasse à Câmara. Será que não teve mesmo? Será que teve atraso do poder do Executivo para repassar o dinheiro do repasse lá para a Câmara Municipal? Ou a informação não está no sistema? Então, aqui já tem um relatório que os gestores, os controladores internos podem pegar e verificar ali, mensalmente, quais são os indícios que tem ali de algum problema com os dados. Então, a gente permite o cruzamento de dados, tanto para gerar relatórios mais completos no próprio SICOM, quanto para alimentar outras ferramentas de controle, né, que nós já falamos aqui. Então, esse sistema o SICOM é utilizado para o Lupa de Minas, então, para os dados abertos, que ficam disponíveis, tudo no portal do tribunal. Então, tem os confrontos, né, das malhas que são feitas. Então, se tiver algum dado errado no SICOM, ao confrontar com outras bases de dados, logicamente vai dar divergência. Então, permite que os órgãos, como a Fundação João Pinheiro, Ministério Público Federal e Estadual, o FNDE,
a divisão do CIOP, né? Utilize a base de dados do SICOM em suas respectivas áreas de atuação. Então, aqui é uma informação que eu vou falar aqui, é o seguinte, isso foi, não tem muito tempo, que o FNDE pediu ao tribunal que a gente disponibilizasse os dados para eles consistirem com as informações que são encaminhadas por gestores no CIOP, já que lá não existem validações internas do sistema. É um dado realmente declarado que os gestores encaminham para lá. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a utilizar o SICOM para fazer o cruzamento de dados. Então, ele vai lá e verifica. A função 12, qual que é o total da receita que está abaixo de cálculo? Qual que é o total da função da educação? E eles vão fazer, tem os confrontos mínimos, que se não tiver consistindo com os dados do SICOM, vocês não conseguem enviar para lá. Então, isso eu achei muito interessante, porque já que não tem validação, então eles estão usando o SICOM, né, para fazer essa validação. E fora o trabalho do Ministério Público, né, que está sendo feito também com a nossa base de dados. Então, qual que é o benefício da implementação do SICOM para o controle interno? Ele pode ser uma excelente ferramenta para acompanhamento das execuções orçamentária e financeira, bem como dos índices de aplicação bimestrais e acumulados que farão parte da prestação de contas anual. Esse é uma coisa importante, por quê? Porque se bimestralmente for acompanhando as aplicações, quando chegar lá no final do ano, né, lá em dezembro, você sabe já, o gestor já vai ter uma noção de quanto que ele vai ter que aplicar. Se ele precisar, no início do ano seguinte, de uma certidão, ele vai saber que ele aplicou ou não aqueles índices. Então, se for feito, né, esse acompanhamento bimestral, é igual o Paulo falou, se vê alguma coisa, mas tem uma coisa diferente aqui, isso não está batendo com a minha aplicação que meu contador está fazendo lá internamente, né, na prefeitura, então quem que será que está de errado? Então, durante a execução, tem como fazer as correções, tem como eu ir lá e fazer uma conciliação e ver onde está o erro, né, para fazer os acertos, para não chegar no início do ano seguinte, e eu precisar de uma certidão, e aí não vou ter a certidão porque eu não alcancei o índice, né, o mínimo. Então, assim, aqui, se tiver esse acompanhamento mesmo, vocês não teriam essa surpresa, né? Então, permitir acompanhar a tempestividade do envio dos dados por parte das empresas de contabilidade contratadas pelo município. O que quer dizer isso? Muitas vezes, como a gente sabe que a grande maioria, né, tem empresas que fazem esses envios para o tribunal, então muitas vezes vocês entrarem lá no fiscalizando e verificar, mas por que eu só tenho informação aqui até o mês tal? Eu não tenho as informações totais de até onde enviou, né? Se tem que mandar agora, a gente já está em outubro, tem que ter enviado as informações de agosto, final de setembro, final de outubro. Então, por que minha informação não está lá no fiscalizando? Isso significa que a empresa não encaminhou. Às vezes ela fala para o gestor que está tudo certinho, que tem os dados no tribunal, mas na realidade os dados não foram enviados ainda, né? Então, subsidia a elaboração do relatório de controle interno. Então, pode ser realmente um grande auxiliar, né, nas informações para vocês fazerem esse relatório, que o meu colega vai falar na parte da tarde, né? Então, essas informações, elas devem estar coerentes, o relatório de controle interno tem que estar coerente com as informações do SICOM, porque muitas vezes as informações que são encaminhadas no relatório de controle interno, elas não batem com as informações que estão no SICOM. Então, vocês podem buscar uma outra base, né? E aí não vai ter essas divergências. Então, por que vai estar divergente? Porque, na realidade, não houve acompanhamento durante a gestão, né? Porque se tivesse, no final, os dados teriam que ser do mesmo sistema, então a contabilidade deveria ser tal qual está enviado os dados no SICOM. Então, não deveria existir divergência. Então, contribui para o fortalecimento do próprio controle interno, fornecendo instrumentos para a implementação de novos controles. Então, pode ser uma ferramenta, aqui eu preciso de, por exemplo, controle de frota, controle de gasto de combustível, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para ter um controle melhor.
Quer dizer, o que eu posso fazer para eu conseguir uma ferramenta para me ajudar nesse controle, né? Então, o SICOM pode ser realmente uma grande ferramenta e auxílio nesse trabalho. Então, quais que são os resultados, né? Recebimento de informações de melhor qualidade que retratam a contabilidade municipal, otimizando as análises de processo e ações de controle exercidas pelo tribunal. É aqui que eu falei. Que hoje a gente está tendo um retorno muito positivo em relação ao plano anual de fiscalização, né? Que a gente teve esse acompanhamento aí do planejamento do Fundeb, que a gente verificou muitas incorreções na própria contabilização das receitas recebidas pelo Fundeb, né, que foi feito um confronto, inclusive com o Banco do Brasil, e foi detectada assim, uma divergência muito grande de valores. Mas esses municípios, os gestores foram informados e já fizeram quase a totalidade dos acertos. Então ficaram muito poucos que não fizeram os ajustes. Então, assim, foi detectado também muitas despesas que não poderiam ser, estar sendo aplicado o recurso do Fundeb, né, também, ou que foram corrigidas. Então, assim, está sendo muito bom o retorno. A gente teve também exemplo que o Paulo até falou, que foi o projeto Receitas, né, que teve um resultado excelente, que mostrou ali a capacidade de arrecadação dos municípios, onde eles podiam atuar, e a gente fez um comparativo de 20 em relação a 19, teve um aumento de receitas, né, na ordem de 20%. Então, assim, foi um resultado bem, bem grande. Isso tudo trabalhando esses dados no tribunal, simplesmente assim, estudando, analisando ali e podendo ajudar o gestor, onde ele pode melhorar, onde, né, que pode ser feito. Então, assim, aquilo ali, a capacidade de mostrar e o gestor de corrigir, né? Então, assim, eu achei essa forma, né, desse plano anual de fiscalização um trabalho muito importante, inclusive para fortalecimento do sistema. Por quê? Porque a partir disso, o gestor ele vai verificar, mas por que minha receita está diferente? Muitos falaram assim, não, é porque a gente apropriou numa rubrica que não é correta, né? Então, assim, é um trabalho que está tendo um efeito, eu acho que é o papel nosso mesmo, né? E agora vamos ver, né, se todo mundo, à medida que os gestores estão recebendo, se todo mundo der o retorno, né, e fizer os ajustes necessários, então a gente vai ter, por exemplo, na prestação de contas de 2021, uma prestação de contas muito melhor. Então a gente vai ter um parecer prévio realmente retratando a informação, com toda a base de dados da Receita, a minha base de cálculo da Receita do ensino, da saúde está correta? Então aqui, esse trabalho eu acho que vai ser muito efetivo nesse sentido. Então eu falei aqui já da arrecadação, né, que melhorou em relação a 2019. Possibilitou a verificação de divergência entre as receitas em atraso repassado ao município por estado, a partir também de uma análise comparativa entre os valores arrecadados, repassados e informados no SICOM. Então aqui também a gente detectou muitas receitas incorretas, né, que o governo de Minas falou que informou, que repassou, e aquilo que está contabilizado no SICOM. Viabilizou a consolidação de 848 processos de prestação de contas. Foi o ano que a gente conseguiu autuar mais prestação de contas. Isso significa que a adimplência melhorou, né, em relação aos outros anos. Possibilitou a implementação do processo de PCA eletrônica, né, desde 2017, o que foi muito importante, porque imagina, se não fosse processo eletrônico, veio essa pandemia, como é que a gente ia fazer? O tribunal ia ter um trabalho muito maior para poder arrumar, conseguir instrumentos para colocar esse processo eletrônico, né? Então, esse até foi um primeiro passo para já ajudar, inclusive nos outros processos, né, nessa questão da pandemia. Aprimorou os mecanismos de controle social, ampliando os canais de transparências, né, Grupo de Minas, dados abertos e o fiscalizando com o TCE. E devido às mensagens de advertência, né, que a gente apresenta,
os municípios podem fazer as correções nos prazos de substituições, que eu vou mostrar aqui a seguir. Que é aqui nesse período, né, o IP até 20/2, o AM entre 8 e 17, bimestralmente 21 a 28. O LCF na PCA de 19 a 31 de março e 10 dias úteis após 31 de março. O balancete não pode substituir, é somente ajuste, e as demonstrações contábeis também é 10 dias após 31 de março. Então, como esclarecer dúvidas? A gente recebe, né, dúvidas pelo CRJ, que é o canal melhor para a gente ter o contato com o judicionado, CRTCE e ouvidoria. A gente não está fazendo atualmente atendimento por telefone, principalmente a parte da DTI, né, que é a nossa diretoria de informática. Como acompanhar os dados do município? Na realidade, aqui tem o caminho, né, que para vocês acompanharem, que é no portal do Tribunal, Transparência Fiscalizando com TCE. E um mais prontinho, que nós já temos todos os relatórios filtrados, que são os relatórios lá dos demonstrativos fiscais no LRF Consulta. Então, a seguir, eu vou só mostrar aqui como vocês podem acessar, mas eu acredito que a grande maioria aqui já tenha feito isso, né? Então, aqui só tem fiscalizando com TCE, onde você seleciona o município, o ano, você já vai cair numa página inicial, mas que vocês podem aqui selecionar os demonstrativos fiscais da LRF. Isso por quê? Você já vai ter lá, por exemplo, bimestralmente as informações dos gastos com ensino, com saúde, do Fundeb. Então, aqui já está bem estruturado, né? E a outra forma de consulta já são os relatórios, vocês têm que fazer os filtros necessários lá para vocês chegarem no objetivo. Aqui já entra aquela parte onde a pessoa quer ver, eu quero saber com quem a prefeitura está, com qual são os favorecidos dos empenhos, qual que é o meu saldo bancário. Então aqui vocês têm mais detalhes, mas não é uma forma tão direta, né? E vocês têm também, igual o Paulo falou, Lupa de Minas, que já está bem filtrado, uma linguagem bem mais simples, né? Aqui já é um pouco mais, a pessoa tem que ter um entendimento melhor, né? Mas é bem mais detalhado. Então aqui eu só coloquei para vocês, quem não tiver muita destreza, para saber qual que é o caminho, né, para fazer a pesquisa, tá? Mas então é isso aqui, então só. A partir do momento que for disponibilizado aqui a palestra, aí vocês vão ter tudo direitinho para saber o que vocês podem pesquisar, tá? Então, na realidade, é isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade, tá? Muito obrigada e espero que vocês tenham eu consegui passar para vocês uma visão do sistema. Porque, apesar de ser uma coisa muito técnica, é importante os gestores, os controladores internos, principalmente, ter essa noção, né, do que é o SICOM, o que vem nele, né? Então, assim, é muito importante esse acompanhamento. Eu acho que o trabalho conjunto do tribunal com todos os jurisdicionados pode dar um resultado muito bom, que assim, a gente de mãos dadas, né? Não de costa, como minha amiga apresentou no início da palestra. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É um trabalho conjunto para melhoria do serviço público, né? E para um bom retorno e um gasto efetivo, né? Do dinheiro público, né? Muito obrigada, agradeço a atenção.